Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre variáveis, tá? A gente vai aprender como trabalhar com variáveis. Eu vejo que é um tema muito importante, é um tema que muitas vezes muitas pessoas se enrolam um pouco para poder definir, para poder decidir quais tipos de variáveis devem ser utilizados, qual é a melhor abordagem a ser utilizada dentro do projeto. Basicamente, o que é uma variável? Uma variável ela vai guardar, tá? Ela vai reservar um espaço na memória do meu aplicativo para armazenar alguma informação, tá? Uma informação que eu coloque dentro dessa variável. Então, eu instancio a variável, eu crio uma variável, guardo uma informação dentro dela e essa informação, uma vez guardada, pode ser reutilizada em vários pontos, em vários locais da minha aplicação, tá? Como isso vai ser utilizado, de que forma será utilizado, vai depender do escopo em que eu criar ela, tá? Então a gente tem uma série de formas de fazer essa criação e dependendo da forma como a gente criar, isso vai variar como que eu consigo reutilizar essa variável ao longo do meu aplicativo. A primeira forma que eu queria mostrar para vocês são as variáveis de contexto, tá? As variáveis de contexto, elas são variáveis que são de escopo local. O que significa dizer que é variável de escopo local? Significa dizer que essa variável ela só vai existir dentro da tela onde ela foi criada. Então, eu tenho aqui minha tela, eu vou criar uma variável de contexto, ela tem um escopo local, então ela só vai existir dentro dessa tela aqui. Se eu tentar utilizar ela em outra tela, eu não conseguirei. Então, só a título de exemplo, eu vou colocar aqui um rótulo, eu vou colocar também um text input, que eu já vou renomear aqui para txt nome, tá? E aqui eu vou colocar meu label como nome. Aqui eu vou apagar. E eu vou colocar aqui um botão, que eu também vou renomear para btn salvar contexto. E aqui eu vou colocar o texto salvar, tá? Então, se eu executar esse aplicativo e digitar aqui, por exemplo, Eduardo, clicar em salvar, nada acontece, tá? Eu não tenho nada aqui no onSelect do meu botão. Mas digamos que eu queira utilizar esse mesmo texto em um outro local, tá? Vou botar aqui um outro label aqui do lado, tá? E vou só colocar uma cor diferente. E aí eu quero reutilizar o que está escrito aqui nesse local, tá? Nesse label. Eu poderia utilizar o texto que está aqui no text input? Até poderia. Mas para fins didáticos eu vou mostrar para vocês utilizando variáveis, tá? Até mesmo porque a aplicação de variáveis é muito maior do que somente escrever um texto armazenado em algum lugar num label, tá? Então aqui no meu salvar, como a gente está falando de variáveis de contexto, no meu onSelect, eu quero fazer o quê? Eu quero que quando eu clicar aqui no salvar, eu armazene esse valor que está aqui no meu text input em uma variável. Então eu vou colocar aqui numa variável de contexto. Variáveis de contexto a gente cria utilizando o comando update context. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E aqui dentro a gente cria a nossa variável, tá? É uma boa prática a gente renomear os componentes, né? Com nomes que queiram trazer um significado para aquele componente. Que você bata o olho naquele componente e você já saiba a que se refere esse componente. Com as variáveis isso também segue o mesmo padrão, tá? Então, como uma boa prática, eu vou chamar essa variável que eu vou criar dentro do update context, como são variáveis de escopo local, eu vou chamar elas de lock. Lock de local. E o que eu quero armazenar? Eu quero armazenar o nome. Então, lock nome. Onde aparecer lock nome na minha aplicação, eu sei que é uma variável de escopo local, que armazena um determinado nome. O que eu quero guardar aqui? Eu quero guardar o valor que foi inserido nesse meu text input aqui, que tem o nome de txt_nome. Então, vou botar aqui, quando eu clicar em salvar, na propriedade onSelect, eu vou criar uma variável de contexto chamada lockNome e vou armazenar txt_nome, que é o meu componente. E o que eu quero armazenar desse componente? Quero armazenar o texto, então .text. Fazendo isso, eu vou clicar aqui em salvar. A gente tem o mesmo comportamento,
tá? Ou seja, visualmente nada aconteceu, mas agora eu tenho na minha aplicação uma variável chamada lockNome que está armazenando esse texto do meu text input. Se eu quiser pegar e colocar essa variável aqui, por exemplo, a gente vai ver essa mudança sendo executada. Se eu colocar aqui lockNome, que é o nome da minha variável, a gente vai ver aqui o texto atualizado. Se eu quiser colocar, por exemplo, o meu outro nome, Eduardo Fernandes, nada vai acontecer enquanto eu não salvar, porque ele não vai atualizar a minha variável. Então, quando eu clicar em salvar, ele atualiza a variável e ele salva aqui para mim. Tá? Ele exibe para mim o conteúdo dessa minha variável chamada lockNome. Tá? Bom, digamos que eu queira então, ao invés de eu colocar assim, dessa forma, eu quero colocar nome e sobrenome. Tá? Então, eu vou copiar isso aqui novamente. Eu quero atribuir mais uma variável aqui. Então, eu quero colocar aqui como sobrenome. E aí eu quero salvar também o sobrenome, tá? Aqui eu vou mudar para txt sobrenome. E aqui no salvar eu quero agora armazenar também o conteúdo desse outro texto, desse outro text input, tá? Eu poderia fazer um segundo update context aqui, tá? Poderia colocar assim, vou copiar esse texto aqui. Poderia colocar aqui embaixo e escrever lock sobrenome. Pegaria o meu componente sobrenome e armazenaria. Iria funcionar? Sim, iria funcionar normalmente, tá? Mas a boa prática pede que a gente coloque todas as variáveis que precisam ser instanciadas dentro do mesmo update context, do mesmo contexto. Então eu vou copiar essa variável criada aqui, vou tirar esse segundo update context, e aqui dentro do meu contexto eu vou botar um ponto e vírgula e eu coloco logo abaixo, tá? Quando é que isso aqui não vai funcionar? Quando é que isso aqui não vai ser legal? Quando eu precisar imediatamente do valor de uma variável que está sendo criada dentro do contexto acima, tá? Por quê? Porque aqui ele vai executar de uma vez só. Ele vai atualizar o nome e vai atualizar o sobrenome, tá? Se eu precisar, numa terceira variável, por exemplo, lock nome completo, eu precisar do lock nome concatenado com o lock sobrenome, ele vai deixar eu fazer essa ação, tá? Ele não vai me dar erro aqui, mas ele não vai funcionar enquanto eu não clicar duas vezes no salvar. Por que duas vezes? Porque na primeira vez ele vai atualizar isso aqui tudo de uma vez só. Então, lock nome não tem o valor atualizado, lock sobrenome não tem o valor atualizado, lock nome completo vai estar em branco, vai estar vazio, tá? Somente na segunda vez que eu clicar em salvar é que ele vai atualizar. Por quê? Porque na segunda vez eu já tenho lock nome e já tenho lock sobrenome. O problema é que se eu atualizar alguma informação no meu componente, né, no meu text input, ele não vai armazenar a informação atualizada. Se eu quiser fazer isso aqui, eu preciso colocar ele num segundo update context, tá? Que aí ele vai executar o primeiro update context, essas variáveis já estarão atualizadas e eu faço o meu segundo update context para poder pegar todas as atualizações feitas. Então aqui eu vou concatenar, tá, o meu lock nome com o meu lock sobrenome, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eduardo e o sobrenome eu vou botar Fernandes. Vou salvar, tá? Então, beleza, tudo certo. Qual é o problema disso, tá? Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que se eu quiser, por exemplo, utilizar ele em outra tela, vou criar aqui uma outra tela e eu vou colocar aqui aquele mesmo rótulo, tá? Vou pegar aqui um rótulo de texto, vou colocar ele aqui de azul só para diferenciar e eu quero utilizar o nome e sobrenome. Lock nome, dá um espaço e eu quero utilizar o lock sobrenome também. Você vai ver que ele vai dar um erro, olha. Ele vai dizer que o lock nome não é reconhecido, é um valor inválido, e o sobrenome também é um valor inválido.
Isso por quê? Porque a minha variável, a variável criada com o update context, ela é uma variável de contexto, o escopo dela é local. Então ela só existe no contexto da tela onde ela foi criada. Qualquer componente que eu colocar nessa tela aqui, eu consigo utilizar essas variáveis nessa tela aqui, essa primeira tela. Na minha outra tela, eu não consigo reutilizar esses valores, tá? Então, aqui já é um primeiro ponto de questionamento. Se eu preciso utilizar esse valor em outras telas, aí a gente pode pensar em utilizar um outro tipo de variável, com outro tipo de escopo, e aí ajuda a gente a tomar essa decisão. Por que eu digo que pode ser que a gente utilize outro escopo, outro tipo de variável ou não? Porque as variáveis de contexto, elas também podem ser passadas para uma outra tela, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Bom, eu então criei aqui o meu nome, tá? Nome e sobrenome. E aí eu vou criar aqui agora um outro botão, onde eu vou colocar assim, ir para outra tela. Vou aumentar aqui um pouquinho, ir para outra tela. O que eu quero fazer aqui? Eu quero passar o nome completo, tá? Aqui eu tenho nome e sobrenome e eu quero passar o nome completo para outra tela, para essa tela aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, como é que a gente faz para poder ir para outra tela? A gente coloca Navigate, e o Navigate tem alguns parâmetros, tá? Dentre eles, o destino, ou seja, qual é a tela para onde eu quero navegar, eu quero ir para a tela Screen 5, ponto e vírgula. Qual é a minha transição, tá? Então aqui eu vou deixar ele sugerir, eu vou usar o Fade. E aqui você pode perceber que ele tem mais coisa aqui para poder, mais parâmetros para serem inseridos, possíveis de serem inseridos, tá? Pois tem esse ponto e vírgula depois da transição, 3 pontinhos aqui, porque eu posso colocar mais parâmetros. Qual é o outro parâmetro que eu posso passar? Um contexto, tá? Registro de contexto opcional, ou seja, eu posso passar variáveis de contexto para outra tela. E aí essas variáveis que eu estou passando para outra tela vão passar a existir na outra tela, na tela de destino, tá? Então, como é que eu passo variável de contexto? Assim como no update context eu abro e fecho chaves, aqui no parâmetro de contexto eu abro e fecho chaves também, tá? E aí, o que eu tenho que passar para lá? Eu tenho que passar para lá qual é o nome dessa variável que vai existir nessa minha tela 5. Então, digamos, eu vou colocar aqui lock nome completo. 2 pontos. O que eu quero passar aqui? Quero passar o meu lock nome já concatenado com o meu lock sobrenome. Quando eu fizer isso, eu vou clicar aqui no ir para outra tela, ele vai navegar, vai utilizar como a transição fade e vai passar para mim, para outra tela, um contexto, esse contexto aqui, com uma variável chamada lock nome completo. Eu não estou passando a variável lock nome e não estou passando a variável lock sobrenome. Eu estou passando uma variável chamada lock nome completo para outra tela. Então, lock nome e lock sobrenome continuam sem existir na outra tela. Vai passar a existir uma variável lock nome completo. Vou clicar aqui, ele vai navegar. Ele vai continuar dando erro aqui porque essas variáveis não existem, só existem na minha primeira tela. Mas agora eu tenho um lock nome completo que existe aqui dentro. Então, se eu pegar, deixa eu botar um ícone aqui para voltar, né? Uma seta para voltar. Aí eu vou fazer um back aqui. Voltei. Se eu vier aqui, por exemplo, atualizar João da Silva, eu vou clicar aqui para ele atualizar a minha variável de contexto, vou passar para outra tela, ele passou atualizado. Se eu atualizar de volta para Eduardo Fernandes, eu salvo, ele atualiza a variável, vou para outra tela, tá? Então ele está passando para mim uma variável para outra tela, uma variável de contexto.
Poderia passar lock nome e lock sobrenome? Poderia, tá? O que eu poderia fazer? Poderia pegar isso aqui e colocar lock nome, tá? Lock nome vai receber lock nome dessa tela. E eu quero também passar, aí eu coloco ponto e vírgula, um lock sobrenome recebendo lock sobrenome dessa tela. Lock nome da tela de destino recebe lock nome dessa tela. Lock sobrenome de destino recebe lock sobrenome dessa tela. Funcionaria também? Funcionaria. Vou clicar aqui para outra tela. Aqui, obviamente, eu não tenho mais essa variável, mas eu posso colocar agora lock nome, já aparece ali para mim. Eu vou concatenar com e-comercial lock sobrenome, que agora passa a existir nas duas telas. São a mesma variável? Não, não são a mesma variável, tá? Essa variável lock nome e lock sobrenome só existem aqui, enquanto que a outra variável aqui, lock nome, só existe aqui. Ah, tem o mesmo nome, então é a mesma variável? Não. Exemplo. Vou pegar aqui, navego para essa tela aqui. Agora eu vou colocar um botão chamado, vamos chamar aqui, salvar também. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um update context. E eu quero atualizar o meu lock nome para Eduardo02. Melhor, não confundir, vamos colocar aqui Leonardo. Pronto. Se eu clicar aqui em salvar, ele atualiza para Leonardo Fernandes, tá? Agora, se eu voltar, ele continua como Eduardo. Por quê? As variáveis de contexto só existem no local onde elas são instanciadas. Apesar de eu ter o mesmo nome aqui, essa variável lock nome que eu estou passando, ela só existe na tela de destino. Tem o mesmo nome, mas ela só existe lá. Eu estou passando aqui duas variáveis com o mesmo nome, claro, isso vai causar confusão, se fosse um desenvolvimento mesmo, causaria confusão, mas ele só existe nesse contexto. Isso pode ser uma coisa boa, tá? Pode ser uma coisa boa por quê? Porque eu garanto que os valores que eu estou buscando naquela tela, para lock nome, só existem dentro dela, tá? Enquanto que numa variável de escopo global, que a gente vai ver daqui a pouco, pode existir em mais de um lugar, então eu posso estar atualizando uma variável que está sendo utilizada de uma outra forma numa outra tela e de maneira indevida, tá? Então isso também traz um risco, né? Então tem que tomar um certo cuidado na tomada de decisão. Quando que eu utilizo um tipo de variável de contexto, quando que eu posso utilizar outra. Tem essa possibilidade também de passar a variável para uma outra tela, isso é interessante também. Então, enfim, a gente precisa sempre avaliar e entender qual é o melhor cenário para a gente utilizar cada um desses tipos de escopo, cada uma dessas variáveis, tipos de variáveis, tá? Então, enfim, aqui a gente pode fazer dessa forma e eu poderia também passar uma variável de volta, enfim, tá? A gente pode brincar aqui com essa passagem de variáveis entre telas, tá? Agora, digamos que eu precise, eu vou apagar aqui essa variável, essa segunda tela, tá? Até apagar aqui também esse navigate. Digamos que eu precise desse nome e sobrenome em vários locais, em várias telas. Em telas que talvez não se conectem. Por quê? Porque quando eu tenho um contexto onde faça sentido passar um valor de tela em tela, né, de uma tela para outra, eu até posso, às vezes é um cadastro que eu quebrei em 4 partes, por exemplo, então eu quebrei em 4 telas diferentes, então é interessante a gente ir montando a estrutura do cadastro, passando o escopo de tela em tela através do Navigate, às vezes pode ser interessante para o meu projeto. Às vezes não, às vezes eu preciso desse valor, dessa informação, em várias telas que não tem conexão nenhuma uma com a outra, mas eu preciso dessa informação de qualquer forma nas outras telas, tá? Então pode ser um caso interessante. Nesse caso, a variável de contexto, o escopo local, ainda que eu possa passar um contexto através do Navigate, como a gente acabou de ver,
já não se torna tão interessante, porque fica desconexo a informação, né? A informação fica desconexa. Não tenho conexão entre as duas telas, então não tem muito sentido para poder passar de uma tela para outra desse jeito. Um exemplo é um menu, né? Um menu, por exemplo, eu vou ter um menu em várias telas e nem sempre, não necessariamente, eu tenho o mesmo valor sendo passado, não tenho como transitar a informação de uma tela para outra. Eu preciso que simplesmente esse valor exista na outra tela. Então, só para exemplificar aqui, o que eu vou fazer, tá? Variável global. Variável global a gente cria com set, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu vou colocar aqui set. E já o set, tá? Como é uma variável de escopo global, a criação dela é um pouco diferente, tá? Como que eu consigo utilizar ela ao longo do meu aplicativo também vai mudar. Por quê? Porque esse valor vai estar acessível em todas as telas do meu aplicativo. Então, por exemplo, uma outra coisa também que muda, como ela é uma variável de escopo global, eu não uso o lock, tá? Eu uso o GBL, que é de global, tá? Então, global nome, eu coloco ponto e vírgula. Perceba também que eu não tenho abertura e fechamento de chaves, tá? É o set com parênteses direto. E aqui eu coloco o valor dessa minha variável. Eu quero também armazenar o valor do txt nome text, tá? Diferente do context, do update context, onde eu posso colocar uma série de variáveis, uma embaixo da outra, dentro do mesmo comando, o set eu não consigo. O set eu tenho que criar um outro set, uma outra chamada. Então eu faço set gbl sobrenome, e aí eu armazeno o txt sobrenome.text, tá? Então gbl de global, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou trocar esse lock nome para gbl nome e o lock sobrenome para gbl sobrenome, tá? Por que sumiu? Sumiu porque eu troquei a referência da variável, lock nome não existe mais, nem lock sobrenome. Agora o meu botão salvar vai salvar o gbl nome. Então eu vou deixar aqui esse mesmo nome e vou clicar em salvar. Salvei. Comportamento exatamente igual, tá? Exatamente igual. Apareceu aqui para mim o nome, eu concatenei os nomes, exatamente igual ao update context. Qual é a diferença principal? Se eu criar uma nova tela aqui agora, e eu colocar, já vou até colocar aqui o back, né? O back não voltar. Com o comando back para voltar para outra tela, tá? Qual é a diferença? A diferença é que, independente de onde eu estiver, tá? Eu vou conseguir utilizar essa variável, tá? Aqui no ir para outra tela, eu vou até apagar esse botão para não fazer confusão, tá? No meu botão salvar, eu só tenho essa ação de fazer o set, de instanciar, criar essas variáveis, tá? Aqui eu estou utilizando o valor delas. Na minha tela 6, eu não tenho nada, né? Só tenho um botão de voltar. Agora, se eu quiser utilizar aquela variável, eu consigo. De que forma? Eu venho aqui e coloco gbl nome, ela já aparece ali como sugestão, e vou concatenar com gbl sobrenome, tá? Então eu consigo utilizar. Se eu criar mais uma tela, consigo também utilizar? Consigo. GBL, olha, ela já aparece, gbl nome e comercial, concatenando gbl sobrenome. Ela já aparece aqui para mim, eu consigo utilizar, tá? Deixa eu botar numa outra cor aqui para diferenciar. Ah, mas lembra aquele teste que a gente fez, onde eu atualizei a variável na tela 1, a gente estava utilizando variável de contexto, não atualizou na minha outra tela? Então, o que vai acontecer se eu atualizar aqui agora? Por exemplo, para Davi Fernandes. Vou salvar. Atualizou aqui, legal. E se eu navegar para outra tela? Davi Fernandes atualizado. E se eu for para a minha terceira tela? Davi Fernandes atualizado também. Ou seja,
variáveis de escopo global, o valor delas vão existir em qualquer lugar, em qualquer tela, independente do local aonde eu criei elas, tá? Onde eu instanciei elas. Isso é bom? É bom, tá? É bom e também pode ser ruim ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque eu posso atualizar, assim como a variável de contexto, né? Eu posso atualizar ela na outra tela, mas aqui, se eu atualizo uma variável global nessa outra tela, eu vou estar atualizando o valor dela em todos os locais. Então, se eu vier aqui, por exemplo, colocar na minha terceira tela um botão e fizer um set GBL nome e colocar assim Daniel, vou clicar aqui em atualizar para atualizar. Daniel Fernandes atualizou, ok. Na minha segunda tela atualizou também, na minha primeira tela também atualizou. Aqui no Textbox, obviamente, não atualizou, porque eu não estou usando nenhuma referência como valor default. Tá só o valor do texto que o usuário digitou mesmo. Se eu salvar aqui, ele vai atualizar aqui, vai atualizar nas minhas outras telas também. Tá? Então, assim, tem que tomar um cuidado quando for utilizar a variável global, tá? Porque pode ser que o efeito seja indesejado. Quando eu vou utilizar a variável global, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou fazendo, tenho que ter certeza de que eu estou utilizando aquela variável ali, ela é de escopo global, e eu tenho que me lembrar de que, uma vez atualizando essa variável em uma tela, eu atualizo no meu aplicativo inteiro, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado, tá? Para a gente não acabar atualizando essa variável em um local indesejado. No outro exemplo que a gente viu, eu tinha duas telas com variáveis com o mesmo nome, lock nome, nas duas telas, mas uma não interferia no valor da outra porque eram variáveis de contexto, tá? Então, cada uma só existia no seu contexto. Tinha o mesmo nome, de fato, tinha o mesmo nome, mas os valores que cada uma armazenava só existiam, ficavam restritos àquela tela onde ela foi criada, tá? Diferente da variável de escopo global, como a gente acabou de ver, que ela existe em vários locais, eu posso utilizar ela no meu aplicativo inteiro, e eu posso atualizar ela também de qualquer lugar do meu aplicativo, que em todos os locais estarão atualizados também, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também, tá, que é interessante com variáveis globais, a gente consegue visualizar aqui, ó, as variáveis, tá? Então, posso clicar aqui nesses três pontinhos, clicar aqui em variáveis, e eu vou ver aqui as variáveis globais. Elas ficam todas juntas aqui nesse primeiro parâmetro, variáveis globais. Então, eu consigo ver qual o valor que ela está, aonde que ela está sendo utilizada, ó, quais são os usos indiretos, tá? Então, eu consigo ver aonde ela foi instanciar, aonde ela está sendo utilizada, tá? Enquanto que as variáveis de contexto, aqui ó, eu tive que selecionar a screen 1, a tela 1, para conseguir ver o valor da variável, tá? Lock nome, lock sobrenome continuam existindo, né? Eu só tirei ali o update context da tela, mas como eu já tinha criado essas variáveis uma vez, elas continuam existindo no meu aplicativo, mas aquelas só existem na minha tela 1. Então, se eu vier aqui na minha tela 7 e tentar utilizar esse valor, eu não consigo. Lock nome. Não consigo utilizar. Por quê? Ela não existe na tela 7. Tá? Como a gente viu aqui. Variáveis globais, eu tenho essas duas. Essas variáveis eu posso acessar elas de qualquer lugar do meu aplicativo. Mas essas outras variáveis que eu coloquei lock, elas só existem no contexto dessa tela 1, que foi onde ela foi instanciada. Então, se eu quiser utilizar ela, eu tenho que vir aqui na tela 1, e aí eu consigo utilizar. Ela continua existindo como lock nome. Tá? E até aqui é importante a gente entender, ter em mente essas nomeações das variáveis, tá? Porque o lock ela faz referência à variável local. Então, se eu escrevo lock, eu vejo as variáveis locais que existem, tá?
Agora, se eu utilizo o GBL, né, eu vejo também a mesma variável. Eu vejo também uma variável com um nome parecido, mas GBL, escopo global, lock, escopo local. Tá? Vejo muita gente utilizando, ainda falando sobre padrões de nomenclatura, vejo muita gente utilizando var nome, por exemplo. Tá? Se eu utilizasse aqui var nome, por exemplo, e eu utilizasse var nome em algum lugar do meu aplicativo, essa variável é global ou é local? Eu só saberia dizer se eu tivesse em outra tela e eu tentasse visualizar. Só que mesmo assim, se ela tivesse visível na minha outra tela, ela é uma variável global. Se ela não tivesse visível, seria uma variável local. Mas aí assim, eu instanciei ela, ou ela é global, ou ela não existe, ou eu não instanciei em lugar nenhum. Então é importante a gente ter atenção para a forma como a gente nomeia as variáveis, tá? Então por isso que é uma boa prática a gente dar esses nomes lock para variáveis de contexto e GBL para variáveis de globais, tá? Fica fácil até para a gente identificar durante o desenvolvimento. Então aqui eu vou apagar essa outra tela, vou apagar essa tela aqui também, vou permanecer com a minha tela original, tá? A minha primeira tela. Existe também um outro tipo de você criar não é bem criar uma variável, tá? Mas você acaba criando um contexto reservado, que é você trabalhar com o if, tá? Por exemplo, eu quero criar, deixa eu botar um outro label aqui, botar nessa tela aqui mesmo. Eu vou colocar aqui soma 1, vou botar 5 mais 10, por exemplo. Tá? O que eu quero fazer? Eu poderia colocar aqui o valor 1, valor 2 e tudo mais. Tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um if comercial para concatenar. Eu vou colocar o if, abre e fecha parênteses. E aí ele me pede aqui um escopo. Ó, escopo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o escopo, eu coloco entre chaves. Vou colocar aqui lock no lock primeiro e vou colocar 5, ponto e vírgula, lock segundo número 10. E aí aqui eu coloco o retorno, tá? Que é o que? Value, vou converter aqui para, apesar de que já está como número, né? Lock primeiro número, então ele aparece aqui para mim na sugestão, mais lock segundo número também aparece aqui na sugestão. Então aqui ele fez para mim, soma 5 mais 10, 15. Poderia até mudar aqui para igual, né? 5 mais 10 igual a 15. Legal. Qual é o problema disso? Tá? Ou melhor, qual é o problema? Não. O que acontece aqui? O if ele cria um contexto reservado. Esse contexto do lock, essas variáveis, lock primeiro número, lock segundo número, só existem dentro do if. Tá? Se eu tentar utilizar lock primeiro número, lock segundo número em outro local, ainda que dentro da mesma tela, e aí vocês podem ver que eu só tenho uma tela aqui, eu não consigo. Vou botar aqui, por exemplo, lock primeiro número. Ela não existe. Tá? Ela não existe porque as variáveis que eu crio com o if, elas só existem no contexto da função. Então é um escopo ainda mais reservado, ainda mais restrito. Tá? De modo que eu só consigo trabalhar com essas variáveis que eu instancio dentro do contexto do if, dentro da própria função if. Tá? Eu não consigo. Eu posso até pegar um valor de um outro local e colocar aqui. Tá? Por exemplo, poderia fazer isso aqui, ó. Botar aqui primeiro número e aqui segundo número. Aqui eu posso, deixa eu apagar isso daqui.
Vou alterar aqui para número, o formato. E aqui eu poderia colocar o seguinte: soma. Vou abrir e fechar aspas aqui para concatenar. Vou colocar txt. Aí vai ficar diferente, né? Então a gente muda aqui para txt, primeiro número. E aqui txt, segundo número. Para ficar legível aquilo que a gente quer fazer, tá? Então aqui, txt, primeiro número, text. Aí eu vou concatenar com mais aqui. Concatenar de novo, txt, segundo número, ponto text. E vou concatenar de novo, tá? Então, quais valores eu quero somar aqui? Eu quero somar 10 com 15, tá? Que ele já atualizou para mim no texto, mas ele não atualizou no if, porque eu não estou usando as referências. Aqui eu coloquei as referências de valor manual, tá? Manualmente. Então, aqui eu vou passar esses valores para cá. Para dentro do meu escopo, tá? Então aqui eu passei o valor do que está no text input do primeiro número e também o valor do text input do segundo número para essa variável. Mas essa variável ela continua só existindo dentro do contexto do if, tá? Bom, então é mais uma forma da gente trabalhar com variáveis, tá? Aqui mais numa função bem mais restrita, bem mais específica. Uma coisa extra que eu queria falar para vocês, para a gente encerrar o vídeo, é a respeito das coleções, tá? Coleções, elas são sempre de escopo global, tá? Sempre tem escopo global. Eu não consigo criar uma coleção que só exista dentro do contexto de uma tela, tá? Então, se eu criar uma coleção aqui, por exemplo, vou colocar aqui, vou botar criar coleção no nome e vou fazer um clear collect, chamar de call test e vou colocar aqui, vou botar ABC, DEF, GHI, pronto. Vou criar aqui uma coleção, vou clicar para criar. Aqui eu já consigo visualizar que ele criou aqui para mim a minha coleção. Se eu quiser pegar aqui uma outra tela, vou colocar uma galeria vertical. Vou botar aqui só título. E eu quiser colocar essa coleção aqui, eu consigo. Call test, tá aqui, tá? Por quê? Porque coleções, elas possuem sempre um escopo global. Então, independente do lugar onde eu crie ela vai existir em todos os locais do meu aplicativo. E a exemplo da variável global que a gente consegue ver, das variáveis globais e locais, né, que a gente consegue ver aqui por esse menu, eu também consigo visualizar as coleções aqui também, tá? Onde eu vejo aqui, eu não tenho a referência de onde ela foi criada, mas ela existe na minha aplicação com esses valores, tá? Então é isso, pessoal. Acho que a gente abordou tudo aqui, ou praticamente tudo a respeito das variáveis, tá? E aí fica a critério de vocês, vai depender muito do trabalho, do projeto, ou do aplicativo que vocês estão desenvolvendo, a decisão de escolherem qual tipo de variável, né? Qual tipo de variável vocês vão criar, tá? Eu utilizo um parâmetro que é o seguinte: se eu não preciso dessa variável em várias telas diferentes, né,
Então eu utilizo sempre variáveis de contexto, que tem um escopo local e que eu posso, ainda que eu precise desse valor em telas que tem uma conexão lógica, eu dei um exemplo de um cadastro, né? Eu estou fazendo um cadastro e aí eu vou precisar de uma informação em 4 lugares, por exemplo, em 4 telas diferentes. Mas essas 4 telas diferentes, elas têm uma sequência lógica, ou seja, eu estou passando informação da primeira tela para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e vou fazendo essa sequência. É interessante utilizar a variável de contexto. Tá? Pode ser interessante utilizar a variável de contexto. Agora, a variável global, por exemplo, eu utilizo muito para pegar o usuário, o nome do usuário, entendeu? Então, o nome do usuário, e-mail do usuário e tudo mais, eu posso criar, colocar numa variável global e eu vou utilizar essa variável global em várias telas, em todas as telas do meu aplicativo. Ainda que não haja uma conexão lógica entre as telas. Então, eu posso utilizar essa forma, tá? E o if a gente costuma utilizar mais quando a fórmula fica muito complexa. E aí a gente precisa arrumar a casa, a gente coloca aqui um contexto, a gente segmenta o contexto, trabalha com o contexto dentro da função, e o que tiver aqui depois do contexto é o que vai ser retornado para onde esse if foi instanciado. Tá? Então a fórmula está muito complexa, tem uma série de coisas que precisam acontecer antes de retornar para o if, aí eu costumo utilizar essa função. Tá? Então, espero ter ajudado de alguma forma na tomada de decisão de vocês sobre quais tipos de variáveis utilizar, e a gente vai se falando e se vendo num próximo vídeo.